Frequentemente eu vejo muitas pessoas reclamando dos identitaristas, né? Quem são esses identitaristas? Eles existem? Sim, eles existem. Somos todos nós. Sim, exatamente isso que eu disse. Somos todos identitaristas. Vamos lembrar, tem até aula no canal aqui, né? Stuart Hall, a identidade cultural na pós-modernidade. O Stuart Hall, ele vai dizer que existe um conflito de identidades, tá? Na pós-modernidade, né, nesse momento em que o mundo torna-se mais complexo, em que a informação começa a acessar mais as pessoas, a gente começa a se entender enquanto indivíduos e a gente começa a se dividir a partir de identidades. E cada indivíduo comporta em si mesmo inúmeras identidades. Eu sou um homem, eu tenho identidade de homem, eu tenho identidade heterossexual, a identidade de branco. Queira ou não queira eu, essas identidades permeiam a minha existência. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se. Mas se é verdade que na pós-modernidade a gente tem uma maior consciência dessas identidades e elas começam a ser travadas certas lutas que a gente vai chamar de identitárias, tá? Eu queria trazer uma reflexão um pouco do passado, né? Quem eram os gregos? Você lembra de quem eram os gregos? Você lembra das aulas de filosofia do ensino médio? Então, os gregos eram um grupo que permeava a Europa, muito na região onde existe a Grécia hoje, outros na Itália, enfim. Não necessariamente eles estavam só onde existia a Grécia hoje, tá? O conceito de grego ele não era geográfico. Os gregos eram as pessoas que tinham um idioma em comum, certos costumes em comum, embora dependendo da região tivesse também muitas diferenças, tá? Mas eles tinham crenças nos mesmos deuses e eles se identificavam como gregos, tá? Quem eram os outros, né? Os bárbaros. Os bárbaros eram as pessoas que falavam bar. É literalmente por isso disso que vem o termo bárbaro, tá? Ou seja, qualquer outro idioma que não é o idioma que eu falo parece um enorme bar, né? Enfim, não existia, sei lá, o Instagram e as aulinhas de idiomas, as músicas, o acesso de fato cultural que a gente tem aos outros idiomas, para mesmo que não entendemos eles, conseguimos, né? Eu não sei falar alemão, mas se eu vejo alguém falando alemão, eu sei que essa pessoa tá falando alemão. E eu sei que o alemão é diferente do japonês e entre outras coisas, né? Então, se a gente for ver, na Grécia Antiga já existia conflito de identidade. Na Grécia Antiga já se matava em nome da identidade. A mesma coisa a gente pode falar dos cristãos e dos pagãos, né? A mesma lógica vai se dar entre a identidade cristã que vê a outra, né? Vê o outro como pagão. O pagão é aquele que não é cristão, o pagão é aquele que não compartilha das minhas crenças, dos meus costumes, ou seja, da minha identidade de grupo, da minha identidade enquanto cristão. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a história da filosofia ocidental, ela já é um identitarismo, tá? Tem poucas mulheres nessa história porque ela é um identitarismo de homem. Ela é predominantemente europeia porque ela é um identitarismo europeu. A história política de cada país e o próprio conceito de nação já é um identitarismo, tá? Inclusive o próprio Stuart Hall mostra no livro, né, como nação é um conceito forjado, como existem relações de poder, como existe a invenção, a criação de um conceito de nação para criar uma identidade nacional e a partir dessa identidade você vai ter todo um fluxo de relações de poder que pode ser manipulado. Eu diria inclusive que a construção de termos como homossexual e heterossexual já é um identitarismo e o próprio conceito de gênero já é um identitarismo. Atualmente, e muitas pessoas de esquerda vão usar o conceito de identitários para se referir apenas a algumas minorias que foram sistematicamente humilhadas, violentadas, estupradas, mortas, roubadas, enfim, as maiores atrocidades, torturadas, tá, ao longo da história. Essas minorias hoje, né, nesse conflito de identidades da sociedade pós-moderna, elas estão reivindicando uma série de coisas. Elas estão reivindicando respeito às suas identidades, e elas estão reivindicando uma inserção mais robusta, uma inserção mais justa, uma inserção completa na sociedade que transformou suas identidades em periféricas. Assim como os gregos colocavam os bárbaros em condição periférica, como os cristãos colocavam os pagãos em condição periférica, a gente coloca na nossa sociedade os homossexuais, os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, dentre muitas outras identidades que a gente menospreza e que quando a gente trata identitarismo, apenas essas lutas como identitárias, né, a gente está sendo, mais uma vez, identitário. Então o que eu queria dizer
dizer para vocês é que existe um identitarismo branco, existe um identitarismo heterossexual, existe um identitarismo burguês e existe, inclusive, um identitarismo filosófico, sociológico, científico ou o que quer que vocês queiram chamar. Vocês vão conseguir ver identitarismo em tudo, vocês vão conseguir ver que existe sempre um clubinho de pessoas que detêm relações de poder e que usam essas relações de poder para seu benefício, tá? É muito raro a gente encontrar pessoas que não conseguem, ainda que em maior ou menor grau, abusar um pouco da relação privilegiada de poder em que se encontram. A resistência ao identitarismo já é a resistência de alguma identidade específica. Ninguém vive no mundo sem desenvolver uma concepção tanto individual quanto coletiva de identidade, tá? Então você está dentro de uma concepção coletiva de identidade, você tem identidades que só fazem sentido porque são coletivas e você também, enquanto indivíduo, entende-se como portador de uma identidade que daí você está trabalhando e você pode estar fazendo bom uso ou mau uso dela, tanto faz, mas você também possui uma identidade individual. É claro que as identidades podem ser exploradas pelo neoliberalismo. Não só podem, como são, tá? Então, o neoliberalismo, ele vai produzir identidades, ele vai produzir subjetividades, né? Então, subjetividade também é um conceito bastante vinculado ao conceito de identidade. O neoliberalismo, ele vai produzir, ele vai trazer produtos, ele vai trazer identidades como produtos, né? O próprio conceito de moda é uma produção neoliberal de identidades para poder vender qualquer que seja a coisa que está na moda, porque daí a moda acaba, depois você cria outra moda e com isso você cria toda uma circulação desnecessária de produtos, porque a gente consegue produzir, a gente consegue manipular os fluxos de identidades, a identidade é facilmente transformada num produto e isso sim é uma crítica muito válida ao conceito de identidade. Todavia, né, a gente não pode confundir as coisas e culpar as vítimas desse identitarismo neoliberal que a gente vive e fazer como se elas fossem as culpadas, né, transformá-las em algozes da coisa. Eu gostaria de dizer para vocês que Hollywood é a maior indústria cultural que existe, tá? O Brad Pitt não é o homem mais bonito no mundo, num mundo hipotético onde Hollywood não existe. Hollywood cria padrões de beleza, Hollywood cria padrões de inúmeras coisas, tá? Hollywood, inclusive, formata os nossos cérebros para achar que o mundo funciona de uma maneira, para achar que o mundo é fruto, né, de pessoas que enfrentaram inúmeros desafios e eventualmente superaram na vida e blá 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 blá, enfim. Eu acho que vocês já devem estar acostumados a entender o que é Hollywood. Vocês já sabem, vocês já viram muitos vídeos, muitas vezes, né, vídeos que seguem uma fórmula completamente previsível, né? Isso vende muito, isso é uma indústria cultural e isso é uma indústria cultural que fabrica subjetividades e identidades. Hollywood é um dos maiores identitarismos que existem. E ninguém tá falando nada sobre isso, né? As pessoas estão muito incomodadas com pessoas negras querendo representatividade, com pessoas homossexuais querendo representatividade, com pessoas com deficiência querendo representatividade, dentre inúmeras outras coisas, né? Porque o que incomoda são as minorias querendo respeito, querendo dignidade, né? Não é, enfim, o poder, a indústria querendo explorar o sofrimento alheio, querendo explorar as identidades. Isso tá normalizado, né? E a gente precisa desnormalizar isso e normalizar, então, a dignidade, o respeito e a quebra desse mundo desigual para com essas minorias, tá? Num país que é herdeiro da escravidão, culpar as pessoas negras, por exemplo, que querem ver outras pessoas negras em posição de poder, fama, sucesso, honra, dignidade, é uma piada de mau gosto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e boa noite.